Saúde os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Osmar Prates, congrego no Ministério do Belém, Assembleia de Deus, e o nosso setor é aqui o setor de Vila Fátima, em Sapopemba. O nosso pastor local é o pastor Leslie Marinho, o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. É uma alegria e um prazer estar aqui mais uma vez, meditando a palavra do Senhor juntamente contigo. A lição de hoje é a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A natureza do pecado. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A natureza do pecado é um assunto de profunda importância para aqueles que buscam uma vida de retidão e comunhão com Deus. A Bíblia nos revela a definição do pecado, a sua universalidade, a corrupção total que ele traz e, acima de tudo, nos guia para a maneira de evitá-lo. Cuidado! Todas essas novas teorias e teologias contra o pecado que nós vamos estudar hoje estão fortemente divulgados na internet, nos livros, e muitos crentes estão sendo contaminados por não conhecerem a teologia ortodoxa, que tem a sua estrutura essencialmente na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Nesta lição, nós vamos explorar esses temas fundamentais à luz das Escrituras Sagradas. Tópico 1. A definição do pecado. O pecado pode ser definido como a transgressão da lei de Deus, seja em pensamentos, palavras ou ações. A Bíblia nos ensina que desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade foi corrompida pelo pecado. Ele separa o ser humano de Deus e traz consequências devastadoras para a vida espiritual. No subtópico 1 nós vamos falar sobre a origem do pecado. O pecado teve origem quando o homem escolheu desobedecer a Deus, buscando a sua própria vontade, em vez de seguir os caminhos estabelecidos pelo Criador. Adão e Eva foram tentados pelo maligno e cederam à tentação, introduzindo o pecado na raça humana. Aqui no subtópico 2 nós falaremos sobre a consequência do pecado. O pecado ele tem consequências desastrosas para o ser humano. Ele, em primeiro lugar, nos afasta de Deus, nos leva à culpa e ao remorso, e traz sofrimento e dor para as nossas vidas. Além disso, o pecado nos torna escravos de nossos desejos carnais, impedindo-nos de viver plenamente a vida abundante que Deus planejou para nós. No subtópico 3, vamos estudar a necessidade de redenção. Diante da realidade do pecado, surge a necessidade de redenção. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a humanidade do poder do pecado. Somente através do seu sacrifício na cruz e de nossa fé nele, podemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. No tópico 2, nós vamos aprender sobre a universalidade do pecado. A universalidade do pecado é uma verdade inegável. Todos nós, como descendentes de Adão, nascemos com uma natureza pecaminosa. Nenhum de nós é imune a essa realidade, independentemente de raça, cultura ou status social. Aqui no subtópico 1, aprenderemos que todos pecaram. Como afirma o versículo básico, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém está isento da mancha do pecado em sua vida, seja através de atos deliberados, pensamentos impuros ou palavras prejudiciais. Todos nós já cometemos erros e nos afastamos da vontade de Deus. No subtópico 2 aprenderemos também sobre a necessidade de arrependimento. Diante da universalidade do pecado, surge a necessidade de arrependimento. Arrependimento significa reconhecer os nossos pecados, sentir tristeza genuína por tê-los cometido, estar disposto a abandonar essas práticas pecaminosas. É um passo fundamental em nossa jornada para evitarmos o pecado. No subtópico 3, estudaremos a respeito da graça de Deus para o arrependimento. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a sua graça para o arrependimento e o perdão dos pecados. Através do sacrifício de Jesus Cristo, temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, receber o seu perdão e experimentar uma transformação interior. O arrependimento é o ponto de partida para uma vida de retidão e de obediência a Deus. E no tópico 3 nós aprenderemos sobre a corrupção total. A corrupção total
é a realidade da natureza humana em sua condição pecaminosa. O pecado permeia todas as áreas da nossa existência, afetando os nossos pensamentos, desejos, palavras e ações. Somente através da graça de Deus e do poder do Espírito Santo podemos superar essa corrupção e viver de acordo com a vontade de Deus. No subtópico 1, aprenderemos sobre a incapacidade humana de se livrar do pecado. Por mais que tentemos por nossos próprios esforços, somos incapazes de nos livrar completamente do pecado. A nossa natureza pecaminosa nos leva a cair repetidamente nas armadilhas do pecado, mesmo quando desejamos fazer o que é certo. Reconhecer a nossa incapacidade é o primeiro passo para buscarmos ajuda divina e dependermos da graça de Deus. Aqui no nosso subtópico 2, nós falaremos a respeito da transformação pelo Espírito Santo. A boa notícia é que Deus nos concedeu o Espírito Santo para nos capacitar a vivermos uma vida santa. O Espírito Santo age em nós, renovando a nossa mente, fortalecendo-nos para resistir às tentações e capacitando-nos a viver de acordo com os padrões divinos. É através da obra transformadora do Espírito Santo que podemos superar a corrupção total e experimentar uma vida de retidão. E no subtópico 3, buscando a santificação diária. A santificação é um processo contínuo de conformação à imagem de Cristo. Devemos buscar diariamente a santificação, entregando as nossas vidas a Deus, submetendo os nossos desejos e vontades à sua vontade e permitindo que o Espírito Santo opere em nós. É um processo que requer disciplina espiritual, oração constante, estudo da palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Aqui no tópico 4, evitando o pecado. Embora vivamos em um mundo marcado pelo pecado, a Bíblia nos oferece princípios e diretrizes para evitarmos cair em suas armadilhas. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida separada do pecado e buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. Aqui no nosso subtópico 1, vigilância e autocontrole. A vigilância é essencial para evitar o pecado. Devemos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações, examinando à luz da palavra de Deus. Isso requer autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, a capacidade de resistir às tentações e tomar decisões que estejam em conformidade com os princípios divinos. A Bíblia nos ajuda a identificar as áreas em que somos mais vulneráveis ao pecado e nos permite agir de maneira a evitar quedas desnecessárias. Aqui no subtópico 2 nós vamos aprender sobre a busca pela santidade. A busca pela santidade é um compromisso diário de escolher viver em obediência aos mandamentos de Deus. Isso envolve abandonar práticas pecaminosas, buscar a renovação da mente e permitir que o Espírito Santo opere em nós. A santidade não é um objetivo alcançado instantaneamente, mas uma jornada contínua de crescer em conformidade com a vontade de Deus. É através da busca constante pela santidade que evitamos o pecado e nos aproximamos cada vez mais de uma vida agradável a Deus. Enfim, no subtópico 3, aprenderemos sobre o poder da oração e da palavra de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus são ferramentas poderosas na jornada para evitar o pecado. A oração nos conecta com Deus, fortalece a nossa comunhão com Ele e nos capacita a resistir às tentações. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, nos fortalecendo e nos fornecendo orientação e sabedoria para tomar decisões corretas e resistir ao pecado. Ao cultivarmos uma vida de oração e meditação na palavra, fortalecemos nossa relação com Deus e nos equipamos para viver de maneira que agrade a Ele. Para concluir, repetimos, todas estas novas teorias e teologias que nós vamos comentar logo a seguir estão fortemente divulgadas na internet e livros, e muitos crentes estão sendo contaminados por não conhecer a teologia ortodoxa da palavra de Deus, que fala sobre a doutrina do pecado, a qual nós resumimos aqui para você. São doutrinas que têm a sua estrutura essencialmente na palavra de Deus. Em suma, a natureza do pecado é uma realidade universal que afeta a todos nós. Ele nos separa de Deus,
trazendo consequências devastadoras para as nossas vidas. No entanto, Deus, em sua graça, nos oferece o caminho da redenção e nos capacita a evitar o pecado. Por meio do arrependimento, do poder transformador, do Espírito Santo e da busca pela santidade, podemos viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Ao permanecermos vigilantes, exercendo autocontrole, buscando a santificação diária, fortalecendo a nossa vida espiritual por meio da oração e da palavra, estaremos equipados para evitar o pecado e desfrutar de uma comunhão mais profunda com o nosso Criador. Que possamos então abraçar essa jornada e buscar uma vida que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Glória ao santo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As novas teologias que estão surgindo, que são influenciadas pelo espírito da Babilônia, rejeitam 100% a esta doutrina que nós exposamos aqui para você a respeito da doutrina do pecado. Se o homem não tem consciência do pecado, se o homem não sabe que é pecador, se o homem não sabe que aquilo que ele pratica é pecado, ele não vai buscar a Deus, ele não vai pedir perdão a Deus, ele não vai renunciar ao pecado, ele não sente necessidade de santificação, ele não sente necessidade de Deus e nem do enchimento do Espírito Santo, porque ele não sabe nada sobre o pecado, porque ele não aceita a doutrina do pecado, porque ele foi influenciado por essas novas teologias de que o pecado não existe, então não há necessidade de arrependimento. Isso é que é o perigo de rejeitar a doutrina do pecado. E essas teologias que pregam contra isso é o que nós veremos a seguir. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós vamos falar agora sobre a verdade da palavra de Deus, uma análise bíblica das teologias modernas. E o versículo básico está em João 17:17. A tua palavra é a verdade. Nos dias atuais, somos confrontados com diversas correntes teológicas que buscam reinterpretar e questionar as verdades fundamentais da fé cristã. Entre essas teologias modernas, destacam-se a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Mas queremos te alertar, cuidado, todas essas novas teorias e teologias estão fortemente divulgadas na internet e nos livros, e muitos crentes estão sendo contaminados por vídeos, por livros, na internet, por não conhecerem a teologia sistemática ortodoxa, que tem a sua estrutura essencialmente, genuinamente, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nesta lição, faremos uma análise bíblica dessas correntes, buscando compreender os seus princípios e examinar as suas bases à luz da palavra de Deus. No tópico 1, nós vamos falar sobre a teologia do pecado social. A teologia do pecado social argumenta que o pecado não é apenas uma questão individual, mas também uma realidade coletiva relacionada às estruturas sociais injustas. No entanto, devemos lembrar que a Bíblia nos ensina que o pecado é, em sua essência, uma transgressão da lei de Deus, conforme 1 João 3:4. Embora as consequências do pecado possam afetar a sociedade como um todo, é importante reconhecer que a salvação e a transformação pessoal ainda são fundamentais para a redenção, para a salvação em Cristo. De acordo com o subtópico 1, falaremos sobre transgressão individual. A palavra de Deus é clara ao afirmar que cada indivíduo é responsável por seus próprios atos diante de Deus, conforme Ezequiel 18:20. Embora possamos reconhecer a influência do ambiente e das estruturas sociais, não podemos desviar a responsabilidade pessoal de cada indivíduo por suas escolhas. E de acordo com o subtópico 2, nós falaremos sobre a responsabilidade coletiva. Embora seja verdade que ações pecaminosas podem ter impactos sociais, como a opressão e a injustiça, é importante enfatizar que a solução para esses problemas está na transformação individual, através da fé em Cristo. A mudança genuína começa no coração de cada pessoa e se reflete nas ações cotidianas, conforme Mateus 15:19. E no subtópico 3 falaremos da justiça e o amor ao próximo. A Bíblia nos exorta a buscar a justiça e demonstrar amor ao próximo, conforme em Miqueias 6:8, conforme Mateus 22, do 37 ao 40. Porém, é essencial que essas ações estejam fundamentadas na verdade bíblica e na pregação do Evangelho da salvação em Jesus Cristo, para que sejam realmente efetivas
na transformação do ser humano e da sociedade. Aqui no tópico 2, nós vamos falar sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação propõe a luta contra as estruturas opressivas e a busca pela justiça social como o cerne do Evangelho. No entanto, devemos analisar esses princípios à luz da Palavra de Deus, a fim de discernir a sua validade. Aqui no subtópico 1, nós vamos falar sobre a justiça social à luz da Bíblia. A Bíblia nos chama a lutar pela justiça e pelos oprimidos, conforme Isaías 1,17 e Tiago 1,27. No entanto, é importante não perder de vista a centralidade da cruz de Cristo como o único meio de salvação, proposto por Deus para toda a humanidade. Além do mais, aqui no nosso subtópico 2, nós vamos falar sobre a centralidade da cruz de Cristo como base do Evangelho. A centralidade da cruz de Cristo é fundamental para compreendermos o verdadeiro significado do Evangelho. A teologia da libertação, muitas vezes, coloca a justiça social como foco principal da mensagem cristã, negligenciando a necessidade do arrependimento pessoal, da reconciliação com Deus e da salvação oferecida por meio da fé em Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde o pecado foi expiado e a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, de acordo com Romanos 3, 23 a 26. É através do sacrifício de Jesus que recebemos o perdão dos nossos pecados e somos reconciliados com Deus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Portanto, a ênfase deve estar na redenção individual e na transformação interior, que só podem ser alcançadas por meio da fé em Jesus Cristo. Conforme aqui o nosso subtópico 3, nós vamos ver também o papel da igreja na transformação social. Embora a busca pela justiça social seja um aspecto importante da vida cristã, é preciso lembrar que a transformação social genuína só pode ocorrer quando a transformação individual ocorre primeiro. A igreja é chamada a ser sal e luz no mundo, conforme Mateus 5, 13 a 16. Influenciando a sociedade através de vidas transformadas pelo poder do Evangelho, lavadas no sangue de Jesus, transformadas pelo Espírito Santo de Deus. A missão da igreja não é apenas combater injustiças, mas também pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28, do 19 ao 20. A transformação social verdadeira ocorre quando as pessoas são transformadas por meio da fé em Cristo e vivem de acordo com os princípios bíblicos. Aqui no tópico 3 vamos falar de outra corrente teológica, liberalismo teológico. O liberalismo teológico é uma corrente que questiona a autoridade e a veracidade das Escrituras Sagradas, buscando reinterpretar os ensinamentos bíblicos de acordo com a cultura e as ideias contemporâneas. No entanto, devemos estar atentos aos perigos dessa abordagem e manter a base sólida da fé cristã. Aliás, esta corrente teológica está muito em moda no meio artístico e também naquelas igrejas de classe média alta, igrejas que pregam o evangelho para pessoas de poder econômico mais forte, mais avantajado. Então isso daí virou um modismo no meio deles. Aqui no nosso subtópico 1, nós vamos falar sobre a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação infalível e autoritativa de Deus para a humanidade, de acordo com 2 Timóteo 3, 16 a 17. Ela não pode ser relativizada de acordo com as tendências culturais ou as opiniões humanas. O liberalismo teológico tende a reinterpretar os ensinamentos bíblicos de acordo com a mentalidade secular, comprometendo assim a verdade da palavra de Deus. Subtópico 2, a importância da ortodoxia teológica. Ora, se a Bíblia é sempre reinterpretada, ressignificada, ela pode ser mudada conforme a cultura, conforme as mudanças da sociedade, a sociedade e a cultura está sempre mudando, está sempre se reinventando, está sempre em transformação. Então daqui 100, 200, 300 anos, se Jesus Cristo não voltar, como estará o Evangelho? Como estará o cristianismo? Totalmente fora da palavra de Deus. Isso que é o perigo de reinterpretar, ressignificar, mudar a palavra de Deus de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura, de acordo com o povo. E aqui falando da importância da ortodoxia teológica,
A ortodoxia teológica é fundamental para preservar a integridade das doutrinas cristãs. O liberalismo teológico muitas vezes promove uma abordagem seletiva das Escrituras, rejeitando certos ensinamentos considerados inaceitáveis à luz da cultura contemporânea dos dias de hoje. No entanto, devemos buscar uma compreensão correta e abrangente das verdades bíblicas, evitando distorções e heresias. Aqui no nosso subtópico 3 falaremos um pouco sobre a necessidade de discernimento espiritual e vigilância. Em meio às correntes teológicas modernas, como o liberalismo teológico, é crucial que os cristãos cultivem discernimento espiritual e estejam vigilantes em relação àquilo que é ensinado e pregado. A Bíblia nos adverte sobre falsos mestres e ensinamentos distorcidos que surgirão nos últimos tempos. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Então nós não podemos fugir das doutrinas fundamentais da fé cristã esposadas na palavra de Deus. Porque se nós admitirmos que a Bíblia pode ser reinterpretada, ressignificada, adaptada, cada grupo que se diz cristão que surgir a partir de então poderá fazer a sua própria Bíblia do jeito que ele achar melhor. E isso é um perigo, porque desvirtua a realidade da fé cristã. Devemos examinar cuidadosamente as doutrinas à luz da palavra de Deus, conforme Atos 17:11. E isto é só feito pela doutrina sistemática ortodoxa. As outras teologias não têm esse compromisso com a palavra de Deus. Devemos estar fundamentados nas verdades inalteráveis da fé cristã. Isso requer um estudo diligente das Escrituras, uma vida de oração e a busca pela orientação do Espírito Santo. Somente assim poderemos discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 1. Aqui no nosso tópico 4, a importância da fé e da graça divina. Em contraposição às teologias modernas, que podem desviar o foco da fé cristã, é essencial reafirmar a importância da fé e da graça divina como pilares fundamentais da nossa relação com Deus. Aqui no nosso subtópico 1, vamos falar sobre a salvação pela fé. A Bíblia deixa claro que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9. Nenhuma obra humana ou esforço próprio pode nos tornar justos diante de Deus. É somente por meio da fé em Cristo, reconhecendo o seu sacrifício expiatório na cruz, que recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E aqui no nosso subtópico 2, vamos falar sobre a ação da graça divina. A graça de Deus é um dom gratuito e imerecido que nos é oferecido. É por meio da graça que somos transformados, capacitados e fortalecidos para viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, conforme 2 Coríntios 12, 9. Reconhecer a nossa dependência da graça divina nos mantém humildes e nos leva a buscar uma relação íntima com Deus. Aqui no nosso subtópico 3, vamos falar sobre a importância da perseverança na fé. Embora sejamos salvos pela fé, é necessário perseverar e permanecer firmes na fé até o fim, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. A vida cristã é uma jornada de fé contínua, enfrentando desafios e provações. Nesse caminho, a graça de Deus nos capacita a vencer as adversidades e a crescer espiritualmente. E vamos agora para o tópico 5, e vamos falar sobre a relevância da palavra de Deus para os desafios contemporâneos. Em meio às teologias modernas e às questões contemporâneas, a palavra de Deus continua sendo a fonte de sabedoria e direção para a vida do cristão. Aqui no subtópico 1, vamos falar sobre a atemporalidade das verdades bíblicas. A palavra de Deus e a sua doutrina permanece para sempre. Embora vivamos em uma época de constantes mudanças e avanços, as verdades reveladas na Bíblia são eternas e imutáveis. Os princípios morais e éticos ensinados nas Escrituras são relevantes para todas as gerações, etnias, culturas e povos. De acordo com o subtópico 2, vamos falar sobre a orientação para os desafios contemporâneos. A palavra de Deus é uma bússola confiável que nos orienta diante dos desafios e dilemas enfrentados pela sociedade contemporânea, seja nas questões relacionadas à sexualidade, à ética, à justiça social,
ou amoralidade. A Bíblia nos fornece princípios sólidos que transcendem as tendências culturais e nos guiam para a vontade de Deus. Ao buscar a orientação das Escrituras, devemos aplicar os ensinamentos bíblicos com sabedoria e amor, considerando o contexto cultural e histórico em que vivemos. No entanto, isso não implica comprometer a verdade revelada, mas sim encontrar maneiras relevantes de comunicar e viver os princípios eternos da Palavra de Deus, em nosso tempo. De acordo com o subtópico 3, a transformação pessoal e social pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e sociedades. Quando abraçamos e vivemos os ensinamentos bíblicos, somos capacitados a amar a Deus e ao próximo, a buscar a justiça, a viver em santidade e a promover a paz. Essa transformação começa no coração de cada indivíduo e se espalha para as esferas sociais em que estamos inseridos. Ao aplicar os princípios da Palavra de Deus, somos desafiados a ser agentes de mudança positiva em nossas comunidades, promovendo a compaixão, a reconciliação e o amor ao próximo. Assim, a fé cristã não é apenas uma crença pessoal, mas uma força transformadora que impacta a sociedade como um todo. Diante das teologias modernas, como a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico, é fundamental voltarmos às bases sólidas da Palavra de Deus. Devemos ter discernimento espiritual, valorizar a centralidade da cruz de Cristo, afirmar a autoridade das Escrituras e confiar na graça divina. Repetimos, todas essas novas teorias e teologias e ideologias estão fortemente divulgadas na internet, em livros, até mesmo em filmes, em novelas, em vários lugares, e virou modismo nos dias de hoje. E muitos crentes estão sendo contaminados por não conhecerem a teologia ortodoxa sistemática, que tem a sua estrutura, a sua raiz, a sua essência na Bíblia, na Palavra de Deus. Através da fé e da orientação da Palavra de Deus, somos capacitados a enfrentar os desafios contemporâneos, promover a justiça, viver em santidade e ser instrumentos de transformação pessoal e social. Portanto, que possamos permanecer firmes na verdade revelada, rejeitando as distorções e buscando sempre aprofundar o nosso conhecimento e relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Meus queridos e amados irmãos, agora nós falaremos sobre a luz da palavra, caminhos para a restauração da sociedade. E o versículo básico é João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivemos em um mundo marcado por desafios éticos e morais, onde a normalização do pecado, a crise ética e moral, a imoralidade sexual e a dessacralização da vida têm se tornado temas cada vez mais presentes em nossa sociedade. No entanto, como cristãos, podemos encontrar nas Escrituras Sagradas orientações e princípios que nos direcionam a um caminho de restauração e esperança. Mais uma vez alertamos, cuidado! Todas essas novas teorias e teologias estão fortemente divulgadas na internet e livros, no cinema, e muitos crentes estão sendo contaminados por não conhecerem a teologia ortodoxa sistemática que tem a sua estrutura essencialmente na Bíblia. Neste estudo bíblico, abordaremos esses temas à luz da perspectiva bíblica, teológica, evangélica e ortodoxa, buscando refutar as ideias que eles representam. No nosso tópico 1, vamos falar sobre a normalização do pecado. O pecado é uma realidade presente desde o início da história humana. Entretanto, a normalização do pecado implica em aceitar e promover práticas contrárias à vontade de Deus. A Bíblia nos alerta que o pecado traz consequências devastadoras, separando-nos de Deus e prejudicando o nosso relacionamento com o próximo. O verdadeiro arrependimento e a fé em Jesus Cristo são um caminho para a reconciliação com Deus e a superação do pecado. Subtópico 1. O propósito do arrependimento. O arrependimento genuíno envolve reconhecer os nossos erros, confessá-los diante de Deus, é buscar uma transformação de vida. A normalização do pecado desvaloriza o arrependimento, impedindo a verdadeira restauração e perpetuando a separação entre o homem e Deus. Subtópico 2. A graça e o perdão divinos. Deus é rico em misericórdia e graça, oferecendo-nos perdão
através da morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. No entanto, a normalização do pecado minimiza a importância desse sacrifício, desviando-nos da necessidade de buscar o perdão e a transformação de vida oferecidos por Deus. Subtópico 3. O chamado à santidade. A Bíblia nos chama a viver uma vida de santidade, afastando-nos das práticas pecaminosas e buscando refletir a imagem de Cristo. A normalização do pecado corrompe essa visão, apresentando uma falsa liberdade que, na realidade, nos escraviza e nos afasta da verdadeira plenitude que Deus deseja para nós. No tópico 2, crise ética e moral. A crise ética e moral é um desafio enfrentado em todas as esferas da sociedade. Valores fundamentais estão sendo distorcidos e as consequências são sentidas em áreas como política, economia e relacionamentos interpessoais. A palavra de Deus oferece diretrizes para uma vida ética e moralmente responsável, servindo como uma luz em meio às trevas. Subtópico 1. O padrão absoluto da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e possui autoridade absoluta sobre todas as questões éticas e morais. Ela nos revela os princípios divinos que devemos seguir em nossas escolhas e ações. A crise ética e moral ocorre quando negligenciamos ou distorcemos esses princípios, substituindo-os por valores relativos ou egoístas. A palavra de Deus nos chama a agir com justiça, amor, integridade e compaixão, moldando a nossa conduta segundo a vontade de Deus. Subtópico 2. A importância da consciência moral. A consciência moral é a capacidade inata que todos possuímos de discernir o certo do errado. No entanto, a crise ética e moral pode corromper essa consciência, levando-nos a justificar ações questionáveis ou imorais. A palavra de Deus nos ensina a cultivar e preservar uma consciência sensível à verdade, encorajando-nos a seguir os princípios morais que nos são revelados nas Escrituras Sagradas. Subtópico 3. O exemplo de Cristo como modelo ético. Jesus Cristo é o modelo supremo de ética e moralidade. Sua vida e ensinamentos nos mostram como devemos viver, em retidão diante de Deus e dos homens. Ele nos ensinou a amar o próximo, a buscar a justiça, a perdoar e a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Seguir o exemplo de Cristo nos capacita a enfrentar a crise ética e moral com coragem e integridade. Aqui no tópico 3 falaremos sobre a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um tema delicado, mas muito presente em nossa sociedade. O plano de Deus para a sexualidade humana é claro e se baseia no casamento entre um homem e uma mulher. No entanto, a normalização de práticas sexuais contrárias a esse padrão bíblico tem afetado profundamente os relacionamentos e a dignidade humana. Subtópico 1. O propósito divino para a sexualidade. Deus criou a sexualidade como uma dádiva para o casamento, com o propósito de união, intimidade e procriação. A imoralidade sexual desvaloriza esse propósito, promovendo a promiscuidade, a pornografia, a infidelidade e outras práticas que distorcem a beleza e a santidade da sexualidade. Subtópico 2. O chamado à pureza e fidelidade. A Bíblia nos chama a viver uma vida de pureza sexual, guardando o nosso corpo e a nossa mente de práticas imorais. Deus nos exorta a manter a fidelidade em nossos relacionamentos e a buscar a restauração quando ocorrerem quedas nessa área. A normalização da imoralidade sexual obscurece a importância desses princípios, levando a consequências emocionais, físicas e espirituais prejudiciais. Subtópico 3. A esperança e o perdão em Cristo. Mesmo diante de erros sexuais, a mensagem central do Evangelho é de esperança e perdão, e também de renúncia. A graça de Deus é capaz de restaurar vidas e trazer cura para as feridas causadas pela imoralidade sexual. Quando reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos sinceramente e buscamos a Deus, encontramos perdão e uma nova oportunidade de viver em conformidade com a vontade divina e em renúncia ao pecado. Aqui no tópico 4 nós vamos falar sobre a dessacralização da vida.
A dessacralização da vida é uma preocupação crescente em nossa sociedade, onde a dignidade e o valor da vida humana estão sendo questionados e desvalorizados. Como cristãos, temos o dever de defender e promover a sacralidade da vida em todas as suas fases e circunstâncias. No subtópico 1 falaremos sobre a vida como dom divino. A Bíblia nos ensina que a vida humana é um dom precioso concedido por Deus, sendo sagrada e digna de respeito. A dessacralização da vida ocorre quando tratamos a vida de forma descartável, seja através do aborto, da eutanásia ou de outras práticas que desvalorizam a vida humana. Aqui no subtópico 2 falaremos sobre o valor intrínseco de cada ser humano. Cada ser humano, independentemente da sua idade, raça, condição física ou mental, possui um valor intrínseco e inalienável, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. A dessacralização da vida nega esse valor, permitindo a exploração, o abuso e a violência contra indivíduos. Aqui no subtópico 3 falaremos sobre o chamado ao cuidado e proteção da vida. Como seguidores de Cristo, somos chamados a cuidar e proteger a vida em todas as suas formas. Isso inclui o cuidado com os mais vulneráveis, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os idosos e aqueles que estão no ventre materno, que ainda não nasceram. Devemos buscar soluções que promovam a vida e a dignidade humana, lutando contra qualquer forma de dessacralização da vida, de desrespeito à vida, de descartalização da vida. Concluindo, meus amados irmãos, nós repetimos: todas essas novas teorias, teologias, ideologias, etc., estão fortemente divulgadas na internet, no cinema, nos livros, nas faculdades, nas escolas, e muitos crentes estão sendo contaminados por não conhecerem a teologia ortodoxa, a teologia sistemática ortodoxa, que tem a sua estrutura essencialmente na Bíblia, que se apega verdadeiramente à palavra de Deus. Diante dos desafios da normalização do pecado, da crise ética e moral, da imoralidade sexual, da dessacralização da vida, a palavra de Deus nos oferece orientação e esperança. Através do arrependimento, do exemplo de Cristo, da busca pela pureza e fidelidade, da defesa da sacralidade da vida e do cuidado com os vulneráveis, podemos ser agentes de transformação em nossa sociedade. É nosso dever refutar as ideias que promovem o pecado e a degradação moral, testemunhando o amor de Deus e seguindo os princípios divinos em todas as áreas da nossa vida. Que a luz da palavra continue a iluminar os nossos caminhos, levando-nos a uma vida de retidão, compaixão e justiça, em um mundo que tanto precisa da restauração que só Cristo pode oferecer. Glória ao santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o estado, a cidade e o bairro onde você mora. Em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.